Beleza. A estética perdida da geração PS2. Perdida aí é complicado, hein? Street Scene. Deve ser mais um daqueles canais que pega mais... Bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaziada, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E se puder, mande um live pix. É isso aí. São assim, tipo, do After Effects. Que mais, tipo, dá suporte ao vídeo do que complementa, assim. Mas não sei, Me vamos diz ver. uma parada, você já se sentiu tendo um sonho bizarro, mas de alguma forma ele fazia todo o sentido, chegando ao ponto de você acordar de madrugada e pensar, mano, que porra foi essa? Porque os anúncios da PlayStation 2 tinham exatamente Você essa vai ver os sensação. anúncios do Por quase uma PS3 década, é a loucura. publicidade da Sony não tinha nenhum sentido. Era névoa, cabeça flutuante, No Japão, pato né, falante e gente caindo de montanhas. Japão e Se bem Europa, que aí os bagulho mais eram montanhas de pessoas. O mais louco é que enquanto a Nintendo e a Saga estavam lá vendendo bonequinho colorido pra molecada, a Sony ela tava vendendo uma vibe obscura, uma filosofia de marca, uma experiência de Na verdade, a Sony fez isso pela estética. Exato. Oxi, quem é tu, cara? Sai daqui. Sai do meu Nossa, canal, vai embora. Hoje a gente vai dar um rolê nessa era insana. Vamos entender como essa loucura surgiu, quem eram os gênios malucos por trás disso e o mais importante, por que o marketing surrealista, que era um evento, simplesmente sumiu. Fica aí que eu te prometo que esse vídeo no mínimo vai te... Mano, eu por um bom tempo da minha vida eu achava que o PS2 tinha lançado em 2006, doida. É, mano, é foda. deu algumas rugas no cérebro. Louco. Essa estética, cara, ela simplesmente não veio do nada. Ela foi uma arma. A Sony percebeu que a molecada dos anos 90 tinha crescido. Retiro o que eu falei do começo mais do ser vídeo, tá tratado muito bom. como criança. A Sony ela queria atingir o jovem adulto, o cara que rejeitava o status quo e estava definindo a sua própria identidade. E onde mais esses jovens adultos poderiam ir atrás dessa identidade, se não nas ruas? E o que dominava as ruas naquela época era o underground. Era sempre as músicas, né? Segura. A vibe grunge industrial, aquela coisa meio suja, escura, distópica, trazendo a revolta interna dos adolescentes. Bandas como Nirvana e Pearl Jam tinham aberto essas comportas, mostrando que a angústia e a raiva poderiam ser vendidas. Mas foi no nu metal que realmente tudo isso explodiu. Se tornou a trilha sonora dessa geração. Nos inícios dos anos 90, a Califórnia estava fervendo com uma cena alternativa. Cara, eu tenho que voltar a escrever a droga no meu roteiro, mano. Pelo amor de Deus, tô moscando demais, doido. Eu devia estar agora fazendo escrevendo, não sei. Que ninguém sabia nomear ainda. Bandas como Faith No More e Rain Against the Machine já estavam misturando metal pesado com rap, funk e uma atitude política agressiva. Mas foi em Bakersfield, Califórnia, em 1993, que 5 caras formaram uma banda que ia cristalizar tudo isso em um som novo e brutal. A banda Korn. Em 1994, o álbum de estreia de Korn chegou com um soco no estômago. Eles pegaram guitarras de 7 cordas, uma mais que o normal, e afinaram tudo pra baixo, criando um som tão pesado e sufocante que parecia sugar o ar das salas. Os riffs não eram tão melódicos ou técnicos como o metal tradicional. Eram sincopados batendo em ritmos estranhos que faziam sua cabeça balançar sem você perceber. Era quase tribal, quase industrial e, além de tudo, era sujo. E o vocalista Jonathan Davis não cantava sobre dragões ou guerreiros, ele gritava sobre abuso infantil, bullying, trauma e solidão. A voz dele alternava entre sussurros vulneráveis, raps agressivos e gritos guturais de pura dor. Não era fantasia, não era confusão, era da hora você era uma assistir. Cara, eu queria ter vivido mais a época da MTV, mas era da hora você assistir os clipes das músicas. Eles ouviram aquilo e pensaram, caralho, finalmente alguém me entende. O nu metal nasceu fora do sistema. As gravadoras não sabiam o que fazer. Literalmente com ele. As rádios de rock achavam muito pesado. Os rádios de rap achavam que era metal demais. Mas os moleques não ligavam. Eles baixavam no MP3, no Napster, gravavam em CDs piratas, passavam de mão em mão e o nu metal cresceu organicamente de baixo para cima. E essa estética visual era tão importante quanto o som. Nada de cabelo longo ou escuro. O nu metal era streetwear puro, calça bag, principalmente as icônicas Jane Coles e agasalhos Adidas, camisetas de times, hoodie oversized, correntes de carteira, tatuagens tribais, piercings e dread. Era a moda do skater misturada com o hip hop e a agressividade do hard rock. Essa era a pura estética das ruas. No final dos anos 90, o movimento explodiu. Limp Bizkit dominavam festas com energia caótica. Slipknot apareceu com máscaras aterrorizantes. E o System of a Down misturou política e humor negro. Então veio Linkin Park em 2000 com Liberty Theory, que vendeu 4,8 milhões de cópias. Se bem que todo mundo é a mesma coisa, mas eu não posso entrar em detalhe. Nos Estados Unidos. E até hoje é o debut rock mais vendido do século XXI, com mais de 27 mil cópias no mundo. O nu metal não era só música, era um movimento. E a
Sony ela acabou percebendo isso. Mas Maldita não era só Sony. a música. Hollywood também estava observando essa energia suja e distópica. Clube da Luta, em 1999, era sobre destruir o sistema, rejeitar o consumismo e abraçar o caos. Matrix, em 1999, questionava a própria realidade e mostrava um mundo onde tudo era uma mentira. Velozes e Furiosos 2001 Tá, foi meio abrupto essa musiquinha de personagem do nada. trazia a cultura de corridas ilegais da rua, a rebeldia e a adrenalina. Esses filmes não eram um escapismo colorido. Não, um espelho eles eram um distorcido de uma aviso. geração que não confiava em nada. A Construção. PlayStation, nada besta, percebeu que tudo estava indo pra esse lado. Desde as músicas com o recente nascimento da cena no metal, com bandas como Linkin Park, Korn, Limp Bizkit sendo seus maiores representantes. E já do outro lado da mídia, como os filmes, tais como os que eu citei, estavam no topo do pódio. E tudo isso culminou fazendo com que a Sony corresse pra abraçar essa causa, que foi diferente de tudo que tinha na indústria dos games. A marca se posicionou como uma opção madura e deixou claro, o videogame agora faz parte desse movimento da rua underground. Era a marca dizendo, eu sou tão complexo e estranho quanto o seu movimento, por isso eu te entendo. E pra vender um pesadelo como esse, você não chama qualquer um, você chama o mestre dos pesadelos, o David Lynch. Eu achava engraçado os comerciais do PS3, pô. Pra quem não conhece, Lynch é o cineasta que transformou o estranho em arte. Desde seu primeiro filme, O Homem-Elefante, passando até por Veludo Azul e a série que mudou a TV pra sempre, Twin Peaks. Seu estilo era inconfundível. Aí o Frost vai à loucura. Criava mundos que pareciam normais na superfície, mas que escondem em um submundo de perversão, violência e sonhos perturbadores. A palavra lynchiano entrou no dicionário para descrever exatamente essa sensação, o bizarro que invade o nosso cotidiano. E em 2000, a agência TBWA de Londres teve a ideia genial de contratá-lo. Eles enviaram apenas uma narração e deram a ele carta branca. O conceito era Welcome to the Third Place, ou em português, bem-vindo ao terceiro lugar. O terceiro lugar é uma ideia sociológica. O primeiro lugar é a casa, o segundo o trabalho e o terceiro lugar seria um espaço comunitário, como um café ou um bar. E a Sony e o Lynch subverteram isso, trazendo o terceiro lugar do PS2 como não um lugar físico, mas como um espaço mental, um portal para outra dimensão que o console abriria na sua cabeça. O resultado é puro Lynch, um comercial em preto e branco, granulado, que parece ter saído diretamente da Black Lodge de Twin Peaks. Aquela sala com cortinas vermelhas onde as pessoas falam de trás pra frente e a lógica não existe. No trailer vemos um homem de terno, um pato falante, um braço decepado e um doppelganger. Nada faz sentido, e essa era a intenção. A Sony não estava vendendo um console, ela estava vendendo um enigma. O briefing na agência deveria ser, temos um console, queremos que pareça como uma febre de 40 graus e que o público não entenda nada. E o Lynch entregou o nosso pato falante genial. E na Europa, a TBA, a mesma agência que tomava conta dos comerciais da PlayStation daquele lado do mundo, manteve a arte elevada, mas trocou o pesadelo pessoal de Lynch pelo espetáculo épico. O ápice foi o comercial Mountain, dirigido por Frank Budgan, lançado com um orçamento massivo, cerca de 5 milhões de libras foram gastos nessa brincadeira. Ele mostrava centenas de pessoas se empilhando para formar uma montanha humana num misto de êxtase e competição. E no topo, as pessoas são lançadas para fora da montanha ou saltam em euforia, enquanto os abaixo delas lutam para tomar o seu lugar, sugerindo assim que a experiência está além do esforço e da subida. O anúncio era uma obra de arte cinematográfica que venceu o Grand Prix no Festival de Cannes. Mas o ponto é, assim como Lynch, ele não mostrava o jogo. Os críticos diziam, é um comercial pro diretor, não para o console. E era exatamente essa ideia. Não, a versão do diretor, mano. Só um detalhe, esse comercial foi filmado no Rio de Janeiro com mais de 1.500 figurantes brasileiros. Se você não sabia disso e tá descobrindo agora, é porque eu fiz meu trabalho muito bem. E se eu fiz meu trabalho muito bem, acho que é justo você deixar um like, não é mesmo? Iria ajudar a gente demais. E se você não é ainda inscrito, se inscreve também, porque a gente tá quase batendo a marca de 10 mil seguidores. Quando chegarmos lá, vou liberar o membro pro canal. E eu queria saber de vocês, o que vocês querem ver de diferente pros membros? Tô pensando em fazer sessões de cinema ao vivo, tipo, assistir um filme junto, uma vez por semana, pra trocar uma ideia, ou então eu soltar em primeira mão um analog horror que tô montando na pegada dos filmes do Lynch. Mas eu só vou pra frente com isso se vocês me mostrarem que querem. Então comenta aí embaixo o que você acha dessas ideias, ou se você tem uma ideia diferente, e agora a gente vai voltar pro vídeo. A PlayStation, ela vendia a amplitude da experiência, algo tão grandioso, intenso e fora da curva que o console era apenas um portal pra isso. Todos eles são experiências onde você percebe que se trata de um console
console quando aparece só o nome da PlayStation. No final das contas, o que eles estavam vendendo? O que eles queriam Conceito, com tudo isso? mano. E aqui é explicada a genialidade oculta da Sony. Ele assumiu que você, consumidor, era inteligente o suficiente para entender o subtexto complexo dos anúncios, mesmo que não houvesse a explicação de nada. A ironia é que debaixo de toda essa esquisitice havia a lógica do produto. Eles pegavam as especificações da PlayStation e transformavam em um enigma surreal que a gente tinha que trabalhar para resolver. Muito Quer um zica, exemplo? doido. Rosas com olhos, para poder apreciar a alta definição da imagem do console. O cubo mágico mostra o poder do seu processador. É, o O PS3. bebê chorando é porque a única coisa que ele pode fazer ao ver uma tremenda obra de arte que é o Divino. PlayStation. A Sony pegava a parte chata e criava um momento, o que era bem diferente dos comerciais da Nintendo ou outros consoles. Enquanto a Sony se aprofundava nessas codificações Mano. complexas e obscuras, os rivais estavam no extremo oposto do espectro. A Nintendo, em particular, mantinha uma mensagem cristalina: alegria, diversão, família e o prazer puro e direto do jogo. Seus comerciais eram claros e focados em personagens icônicos como o Mario ou ambientes coloridos do GameCube, eliminando qualquer vestígio de subtexto ou enigma. Eles vendiam um produto que era fácil de entender e, crucialmente, fácil de vender para os pais e filhos. A Sony rejeitava deliberadamente essa Era a simplicidade, época que ainda os consoles eram para as crianças. transformando o console de um brinquedo colorido em um objeto de desejo cultural complexo, destinado a quem buscava algo além do óbvio. Enquanto a Nintendo e outros consoles vendiam a felicidade, Sony vendia a maturidade. Mas infelizmente, o marketing surrealista teve um fim, e esse fim foi marcado pelo lançamento do PlayStation 3 em 2006. O PS3 chegou ao mercado como um desastre em termos de preço e aceitação. Ele era absurdamente merda, né, caro mano? pra caralho, teve um Insalubre. lançamento atrasado e uma arquitetura difícil de programar. A Sony, pela primeira vez em anos, estava na posição de fraqueza e não podia se dar E ainda ao venceu luxo a corrida, de brincar tá? de David Lynch e a arte da vanguarda. O surrealismo só funciona quando você está vendendo um produto que já é um sucesso garantido e quando a marca tem uma posição de liderança inquestionável. A Sony precisava de algo que funcionasse e que vendesse e fosse simples. O bizarro era um luxo que o PS3 em crise não podia mais pagar. A mensagem mudou drasticamente, do enigmático "bem-vindo ao terceiro lugar" a um slogan direto comercial: "It only does everything", ou em português, "ele faz tudo". Essa mudança exigiu uma nova cara, e é aí que entra o personagem Kevin Butler, o presidente falso da Sony. Ele era o oposto do surrealismo que estava presente até as primeiras propagandas do PS3. Ele era direto, engraçado e falava abertamente sobre o produto. O foco deixou de ser a declaração da identidade e passou a ser o valor tangível do console. Mas a mudança da Sony foi apenas um sintoma de algo muito maior. O mundo da publicidade estava mudando de forma irreversível. A revolução digital matou o artístico. Com a ascensão da internet, das redes sociais e principalmente do marketing digital baseado em dados, a publicidade deixou de ser uma forma de arte e se tornou uma ciência de optimização. Agora tudo era Esses sobre dados, né, métricas, taxa de cliques, engajamento, conversão. As marcas se tornaram obcecadas por teste AB, por saber exatamente o que funciona e o que não funciona. E sabe que os dados dizem que o estranho, o bizarro e o surrealista não converte tão bem quanto o direto e o seguro. claro, mano, O comercial é que do é um David bagulho Lynch não abstrato pode demais. ser testado com um grupo de foco. Você não mundo não pode estava fazer 5 preparado para versões isso ainda. diferentes e ver qual tem mais clique. Ou você confia na visão artística ou você não faz. E as corporações modernas não confiam na visão artística. Eles confiam nas planilhas. O medo de ofender se tornou paralisante. As marcas perceberam que nas redes sociais qualquer passo falso pode virar um cancelamento viral. Um comercial mal Infelizmente a Ricardo Eletro foi de Vasco, por causa que não tinha rede social ou loja online. interpretado pode destruir anos de construção da marca em 24 horas. Então a publicidade ficou terrivelmente conservadora e domesticada. O Bem choque paia, artístico mano. deu lugar ao engajamento seguro. As marcas hoje têm medo de balançar o braço e ofender o mainstream. Nos anos 90 e início dos anos 2000, você assistia TV e via comerciais. Ponto. Você não tinha Cara, escolha. não tem mais comercial da hora antigamente, mano. Você viu que também não tem mais, tipo, comercial, sei lá, de Havaianas? Esse comercial de Havaianas antigamente era foda. Não tem mais esse tipo de comercial, mano. Isso aí começou mais ou menos quando, tipo, proibiram fazer comercial de brinquedo. Eu acho que foi claro, né? Eu acho que começou isso lá na Europa e passou pra todos os países. E que, tipo, não pode mais ter comercial pra vender produto pra criança. Aí não existe mais comercial, doido. Você não vê mais propaganda de bagulho. Só vem propaganda sei lá, de produto assim. Mas não de um entretenimento, de uma propaganda com o entretenimento. Bagulho pra você engajar com o produto. Não, o bagulho lá seco.
Hoje você está no seu celular pulando anúncios, usando adblocks, scrollando infinitamente. As marcas têm segundos para capturar sua atenção. Não há tempo para construir um mistério, para deixar o espectador pensar. As mensagens precisam ser instantâneas, claras e preferencialmente uma chamada para ação óbvia. Um comercial como Mountain ou Third Place exige que você pare e assista. Exige contemplação, mas ninguém contempla mais nada. Todo mundo está com um dedo no scroll. O Mountain custou 5 milhões de libras para ser produzido e distribuído. E hoje, esse dinheiro seria investido em centenas de microcampanhas segmentadas para públicos específicos no Instagram, TikTok e YouTube, dizendo que isso seria mais eficiente, mais mensurável, mais seguro, mas é infinitamente menos memorável. Por que gastar milhões em um comercial artístico que pode ou não funcionar, quando você pode gastar o mesmo dinheiro em anúncios segmentados, que você sabe que vão gerar X conversão? E talvez o mais importante, a cultura mudou. O underground dos anos 90 e início dos anos 2000 tinha uma identidade visual e sonora clara. No metal, cinema distópico, streetwear, tudo isso formava uma estética coesa que a Sony podia abraçar. Hoje, a cultura é fragmentada em 1000 subculturas diferentes. Não existe mais um movimento dominante. Existe o hyperpop, o funk, o Dark Academy, o Kotag Core, o U2K Revival, o Indie Aceleration, não sei lá como que se diz isso. Como que você cria uma campanha surrealista universal quando não existe mais cultura visual universal? A Sony abraçou o underground porque todo mundo conhecia o underground. Hoje não existe mais o todo mundo. Existem nichos, e nichos não justificam um orçamento de 5 milhões de libras. O choque artístico deu lugar ao engajamento seguro. E por isso que o pato falante, aquele ser etéreo do Lynch, foi aposentado, mogado pela pressão comercial. Droga. O marketing passou a ser uma fórmula segura, focada em números e jogos, e não mais em filosofia e arte. O legado do PS2 está aí, na coragem da sua publicidade. Foi uma era em que a corporação se atreveu a ser estranha, abraçar o underground e tratar os adolescentes como adulto. Naquele tempo, a confusão era de fato a estratégia do sucesso. E talvez, só talvez, nunca mais veremos algo assim de novo. Agora, se você quer saber como Adult Swim interferiu diretamente no mundo da internet... Puta, ótimo vídeo. Que isso, mano? Vídeo incrível, mano. Vídeo incrível. Vou conferir o resto do canal. Não, esse vídeo aqui é muito bom, mano. Não, porra. Caralho, como que eu vou sair daqui? Perfeito. Beleza. Os bons tempos do nu metal capitaneados por Korn, Limp Bizkit, Slipknot, Deftones. Deftones? Eu achei que era uma banda dos anos 2010, pô. Link Park, Soulfly, nunca ouvi falar. Static X, nossa, mano. Eu sou um sem cultura mesmo, na moral, mano. Static X, Fear Factor. Ah, esse aqui eu já conheço já. Adoro. Pirava nos comerciais do PS3.